na aula passada, eu deixei dois exercícios, né? O segundo exercício consistia no seguinte, tá? Então, nós temos, né, a Terra, nosso planeta, e nosso satélite, né, a Lua, que está rodando, está girando, né? Circulando ao redor da Terra, né? Por uma trajetória aproximadamente circular, tá? O movimento que realiza a Lua é aproximadamente um movimento circular uniforme. Por isso que a gente coloca como exemplo, tá? É dizer que ele consegue andar vamos dizer, em uma hora, por exemplo, o mesmo ângulo, sempre, tá certo? Tá? Sempre consegue andar o mesmo tanto cada hora, tá? Então, é um movimento circular uniforme. Então, né, no exemplo que eu deixei, vou pedir para vocês pesquisar a distância, né, entre a Terra e a Lua, tá certo? Porque essa distância seria, né, o raio, né, da circunferência, da trajetória, né? Tá? Eu procurei também, né, e achei essa distância, que vamos representar por R, tá? Seria 384.400 quilômetros, tá? Essa seria a distância, a separação entre a Terra e a Lua, né? E a gente pode considerar que esse seria o raio da trajetória da Lua. Que mais? A gente também pediu para vocês determinar a velocidade com que circula a Lua ao redor, né, da Terra. Essa velocidade também está na internet, é 3.700 km por hora, né? Cada hora ele anda 3.700 km, tá? É bastante, é muito veloz a Lua, tá? E com essas duas informações, né, com essas duas informações que você ia pesquisar na internet, você precisava determinar a aceleração que está sofrendo a Lua, tá? Ok? Porque sem essa aceleração, essa órbita ou esse movimento já não seria circular, tá? É necessário essa aceleração para que esse movimento seja circular, tá? Justamente queremos quanto deve ser essa aceleração, tá? Deve ter um valor fixo, tá? Se for um pouquinho mais, também já deixa de ser circular. Se for um pouquinho menos, também deixa de ser circular, tá? Então, nós precisamos encontrar esse valor, tá? Na aula passada, nós encontramos uma relação, tá certo? Uma relação entre essa aceleração, tá? Essa aceleração que essa aceleração centrípeta, né, que aponta para o centro, né, de circulação, tá, para o centro da circunferência da trajetória, tá, era igual à velocidade de circulação, velocidade com que vai andando, vai rodando essa partícula, nesse caso a Lua, ao quadrado dividido pelo raio da circunferência, tá certo? Então nós encontramos essa relação. E nessa relação praticamente, ou essa relação resolve praticamente nosso problema, tá? Então, em nosso caso, a aceleração que nós estamos procurando seria a aceleração da gravidade, né? Quem vai provocar essa aceleração seria a gravidade da Terra sobre a Lua, tá? Então, nós queremos encontrar isso. E essa aceleração deve ser igual à velocidade com que circula, né, a Lua ao quadrado dividido pelo raio da circunferência, tá? R. Então, nessa situação, já nós temos todas essas informações. Precisamos elevar ao quadrado, tá? Esse 3.700 km por hora ao quadrado. E precisamos dividir isso pelo R, né? Que seria 3.800, 1.400 quilômetros,
tá? 384.400 quilômetros. Então, seria isso, né? Essa seria a aceleração, tá? Que sofre a Lua devido à gravidade da Terra. Então, vocês podem pegar uma calculadora e encontrar esse valor, tá? Isso daí já é um trabalho que vocês mesmos podem fazer, tá ok? Tudo bem, pessoal? O primeiro exercício, né, consistia no seguinte, né? A gente tem o nosso planeta, né, Terra, tá? Que seria, né, essa parte vermelha, né, dentro dessa circunferência, ou nesse caso seria uma esfera, né? Esfera. Que aqui a gente está desenhando o perfil, nada mais, né? Então, em algum ponto de nosso planeta, a gente tem um canhão, né, um super canhão, que consegue disparar uma bala, né, com alta velocidade, tá? Que seja capaz de justamente de circular a Terra, tá certo? Esse canhão está na superfície da Terra mesmo, tá? Não tem nenhuma elevação, está na superfície da Terra, tá? Então a bola praticamente vai contornar, vai ir ao redor da Terra e rasante, né, a superfície da Terra, tá? Então a pergunta nesse caso seria: com que velocidade precisaria ser lançada? Quanto deve ser essa velocidade? Porque se for um pouco maior, né, essa velocidade, se for grande, em vez de ele circular, o que ele pode fazer é sair, né, e ir embora para o espaço. Agora, se a velocidade for pequena, o que vai acontecer é que a uma certa distância ele vai cair sobre a superfície da Terra, tá? Então deve existir uma velocidade adequada, tá certo? Em que esse objeto, essa bala, consiga fazer essa circunferência, tá? Consiga fazer essa trajetória. Ok. Então, se a gente considera, então, nessa situação, que se é uma trajetória circular, então ela deve realizar um movimento circular uniforme. E um movimento, em esse tipo de movimento, nós temos já a relação bem conhecida, que a aceleração que sofre esse objeto deve ser a velocidade ao quadrado, que tem a velocidade, né, ao quadrado, rapidez, né, ou a rapidez ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória, né? Ok? É uma observação. Não sei se em algum momento eu mencionei. Rapidez, tá certo? Geralmente representamos simplesmente pela letra B. Ela é o módulo do vetor velocidade, tá? Se não mencionei, então é isso, né? Toda vez que eu falar de rapidez, eu estou simplesmente querendo saber o módulo do vetor velocidade, tá? Então é isso, né? Então aqui aparece simplesmente o módulo do vetor velocidade, tá? Não me importa a direção, só tá o módulo. Ok, então que informações eu tenho aqui? Eu tenho a aceleração que sofre essa bola. Uma vez que for disparada essa bola, ela sofre essa aceleração devido à gravidade da Terra, né? Seria isso. Então, nesse caso, seria o G. Tá? E deve ser igual à velocidade que me está pedindo. E o raio é o raio da Terra, né? RT. Tá? O raio da Terra, por quê? Porque essa circunferência justamente é rasante, tá? A superfície da Terra. Tá certo? Significa que aproximadamente, tá? O raio dessa circunferência verde também é RT. Tá? Aproximadamente. Existe uma pequena diferença, né? Mas isso não deve influenciar muito no resultado. Deve ser muito pequeno. Tá? Então a gente aproxima, né? Que o raio dessa circunferência também seja RT, seja isso.
Então, uma vez que a gente tem isso, o que a gente faz? Isola B, né? Seria B quadrado igual G, o raio da Terra. Tá certo? Uma vez que nós fazemos isso, esse quadrado, vocês sabem, passa ao outro lado, né? Como raiz. Então, seria raiz de G vezes o raio da Terra. Tá? Então, pronto, né? Passa mais menos, né? Ainda, né? Só que nesse caso eu preciso só um módulo. E o módulo é positivo. Quero saber simplesmente a rapidez. Com que rapidez? Pronto, né? Então, a rapidez será, né? O G, que é 9,81 metros segundos ao quadrado, multiplicado pelo raio da Terra, seria 6.371 quilômetros, mais quilômetros seria 10 ao cubo metros, né? Tá certo? Então seria isso, né? Aqui, novamente, você vai precisar usar a sua calculadora, tá certo? Para poder encontrar o resultado. Aqui deve ir alguma coisa. Mas as unidades, já você sabe que vai dar certo, porque vai ficar metro com metro, metro quadrado, né? Tá? E raiz, né? Dentro da raiz vai ficar. E segundo quadrado. Quando você tirar a raiz, então vai ficar simplesmente metros sobre segundo, tá? As unidades tá tudo certo. Então, a única coisa que você precisa fazer é multiplicar esses dois números, ou esses três, né? Tá? O que você poderia fazer também é o seguinte, para facilitar as coisas, tá? Seria... você sabe que expoente aqui é ímpar, então quando vai esse 2 dividir, vai dar um número quebrado. Então, para isso, eu posso escrever aqui 10 a quarta, porém aqui vai correr um vírgula aqui. Então, aqui seria, né? Em vez de ser 6.000, aqui seria já 637,1. Já seria isso, né? Então, aí vai ficar já, então fica um valor, ou pelo menos já consigo tirar o raiz disso, que seria 10 ao quadrado, né? E estaria faltando simplesmente tirar a raiz de 9,81 vezes 637,1. Tirar essa raiz e multiplicar por esse fator que está aqui. Tá? Então, isso também é uma coisa que vocês podem fazer. Tá? Esse resultado vai ser uma velocidade, uma rapidez alta, vai dar um número grande, o valor grande. Valor grande, tá? Não é um valor pequeno, vai dar uma velocidade muito grande. Então, isso que significa? Que se você, por exemplo, quer lançar uma pedra, né? Essa pedra com certeza não vai ir muito longe. Com certeza você não vai conseguir colocar uma pedra, né, em essa trajetória circular. Não vai conseguir. Tá? Porque a velocidade que você vai imprimir sobre essa pedra é fraca. Tá? Por isso que eu falei de um super canhão. Porque teria que ser um canhão muito poderoso. Porque essa velocidade vai ser muito grande, tá? Para poder fazer isso. Para que o objeto consiga fazer uma trajetória circular. Tá? Na maioria das vezes, né? Um canhão normal vai disparar, o que vai acontecer depois de um certo tempo, ele vai cair. Tá? Você lança uma pedra, né? Ainda, né? Em pouca distância já cai sobre a superfície da Terra. Tá? Mas um super canhão, ele lança com tanta velocidade que consegue fazer isso. Tá? Mas se esse super canhão também lançar com uma velocidade muito maior que essa que vai dar aqui, então também essa bola vai escapar, ou essa bala vai escapar da Terra. Vai para longe, né? Para o espaço, né? Então, agora sim, né? Mudando um pouco o assunto, né? Já não vamos falar de movimento circular, senão a gente vai falar de movimento de projétil, tá? O que seria um projétil? Um projétil é quando você lança qualquer objeto na superfície da Terra, tá? Claro, desde uma certa altura, tá? Então, vamos imaginar, né, que você está em cima de um prédio muito alto, mais ou menos alto, né?
não precisa ser muito alto, né? Mais ou menos, tá? Que tem altura nesse prédio, vamos dizer que tem altura H, tá? Essa é a altura do prédio, ok? E acima do prédio, você está brincando bola, né? E aí você decide chutar essa bola, tá? Fora, né? Do prédio, né? Vamos supor que no primeiro caso, você chuta horizontalmente, tá? Você chuta horizontalmente, tá? Nessa direção, ok? Então a bola sai disparada nessa direção, né? E, e você vai ver quem está fora, por exemplo, aqui parado, né, no chão. Esse aqui seria o chão, tá? Alguém que está parado no chão, tá certo? Vai ver justamente a trajetória dessa bola, né? Claro, essa pessoa teria que estar mais ou menos por aqui, né? Para poder ver. Se estiver muito para lá, não vai conseguir ver bem. Mas alguém que está aí, tá? Observando, né? Lateralmente, tá? O movimento dessa bola, o que ele vai observar seria isso, né? A bola de a poucos vai caindo, né? Ok? E vocês, lembrando das disciplinas de cálculo, você nota que isso se parece a uma trajetória conhecida. Se parece a uma parábola, tá certo? Esse aqui é uma trajetória parabólica, tá certo? Parecido ao gráfico da função quadrática, né? Ok, então é mais ou menos assim a trajetória dessa bola que foi chutada nessa direção, tá? Mas a gente pode tentar se perguntar e como seria a lei horária, né, desse movimento, dessa bola, tá? Então a gente analisa a fundo isso, né? Para poder determinar a lei horária, o que nós precisamos são definir os eixos coordenados. Eu vou definir justamente essa linha vertical como o eixo Y. E ela está apontando para cima, é dizer, cresce para cima o eixo Y. E esse eixo que está ao longo da superfície da Terra, eu vou chamar de X. Tá? Esse seria meu eixo X. Ok? Então, onde estaria a origem de coordenadas? A origem de coordenadas estaria aqui, né? E a gente também diz, e onde estaria a posição inicial? De que ponto, né, se lança o objeto? Vamos supor que no instante que você chuta bolas, seja o tempo zero. Chuta a bola, né, é tempo zero. De aí começa a contagem do tempo, vai passar o tempo, né? Claro, aqui pode ser, talvez vai chegar já em 2 segundos, 3 segundos, dependendo da altura, né? Ok? Desse prédio, né? Ok? Então, e qual seria a posição, então, nesse tempo zero? Né? Essa é a pergunta, né? A posição nesse tempo seria qual seria, na verdade, as coordenadas, né, dessa bola nesse tempo zero? Olha, aqui em Y estaria a uma altura H, porque a origem de coordenadas está aqui, onde se encontram os eixos, né? Então estaria em Y, estaria H. Mas em relação a X, não estaria nem à direita nem à esquerda, então estaria zero. E em Y, H. Então essas seriam as coordenadas, tá certo? Iniciais desse objeto, tá? Em outras palavras, o X inicial, tá? E vamos falando, olha, o X, a coordenada X no tempo zero é zero. E a coordenada Y no tempo zero é H, tá certo? Então já nós temos essa condição inicial, tá? O que mais nós precisamos?
nós precisamos também saber a velocidade, tá? A velocidade. Então, a velocidade horizontal, ao longo do eixo X, a gente vai denotar como Bx, tá certo? Bx. E no tempo zero, quanto será? A gente pode dar essa informação, né? A gente talvez pode adicionar, olha, essa bola é lançada, por exemplo, inicialmente é chutado com uma velocidade de, vamos dizer, 2 metros por segundo, vamos dizer, né? 2 metros por segundo, por exemplo, né? Tá? Então será 2 metros por segundo. E qual seria a velocidade em relação e na direção Y, vertical? Aqui não tem nenhuma velocidade, porque o objeto, né, é simplesmente chutado horizontalmente. Ele aplica, né, uma força, né, ele chuta simplesmente horizontalmente. Tá? Então, inicialmente, não existe nenhuma velocidade, nem para cima, nem para baixo. Tá? O objeto, inicialmente, ele é lançado simplesmente na direção horizontal. Tá? Assim, né? Então, verticalmente não tem, seria zero. Tá? Então, nós temos essa situação. Tá? Essa velocidade aqui, para não trabalhar com números, eu posso simplesmente chamar de B0. Vamos. Esse 2 metros por segundo, que seria a velocidade horizontal, a gente vai chamar de V0. Então, V0 seria isso, tá? Ok. Então, agora sim, vamos lá. Vamos começar a estudar esse movimento. Na direção vertical, vamos começar com a direção vertical aqui. Na direção vertical, você sabe que existe uma aceleração, tá? Existe uma aceleração, tá? Na direção vertical, é uma aceleração para baixo, tá? Então, e quanto é essa aceleração? Essa aceleração a gente chama, dá o nome de G. Todo objeto que está na superfície da Terra sofre essa aceleração, G, tá? Mas essa aceleração é contrária à direção do Y. É contrária. Então, eu poderia dizer nesse caso que essa aceleração é negativa porque está sendo contrária a Y. Então, aí nós escrevemos menos G. Então, na direção vertical existe uma aceleração menos G. Tá? Mas esse menos aparece porque eu fiz essa escolha do eixo Y para cima. Se eu tivesse escolhido o eixo Y para baixo, esse G poderia ser positivo, tá? Então, esse menos é devido, relativo a esse eixo. Sempre trabalha com esse eixo Y, dependendo da direção. Se é favorável, é positivo. Se é contrário, é negativo. Tá ok? Então, essa aceleração, você sabe, né? Você sabe que esse G, né, o valor do G, eu já passei anteriormente, é 9,81 metros por segundo quadrado, né? Mas geralmente a gente usa, porque isso também depende do local. Pode ser que em Tucuruí seja 81, não tenho certeza. Mas pode ser que já em Belém, por exemplo, já não seja 81, seja 82. Ou em São Paulo pode ser que seja 80. Tudo isso depende do local, tá? Mas o valor aproximado que a gente sempre usa é 9,8 metros segundo quadrado. Esse será o valor que sempre vamos usar, tá? A menos que se diga ao contrário, né? A menos que já especifique, olha, o valor disso é 83, 9,83. Aí sim, você teria que usar isso. Mas se eu não dizer nada, ou ninguém fala nada para você, então o valor que você deve usar sempre deve ser isso, tá? Então aqui seria, né, a aceleração seria menos esse valor, menos 9,8 metros segundo quadrado, tá? Ok? Então os objetos são acelerados para baixo, para baixo. Ok, então na direção vertical,
Então você diz, e aqui vamos separando, né? Movimento vertical. Na direção vertical, nosso movimento, que tipo de movimento seria? Seria um movimento retilíneo, vamos dizer, vamos imaginar que esse objeto simplesmente anda assim, né? Seria o parecido, né? Vamos dizer parecido, né? Porque não é retilíneo, né? Parecido a um movimento retilíneo uniformemente variado. Parecido, tá? Não é, com certeza, esse movimento, né? Não é retilíneo, ele é curvo. Só que nessa direção do y, ela é parecido, porque tem uma aceleração constante, que é menos g, né? Esse aqui é constante. Então, para dizer que o movimento é uniformemente variado, basta que a aceleração seja constante. Ok? Então, seria isso, nessa direção vertical. Tá? E você lembra qual eram as equações de movimento, ou a lei horária nesse tipo de movimento? Era, você lembra? X, a posição inicial, velocidade inicial, o tempo, mais 1 médio, a aceleração t quadrado. Nós já demonstramos isso no primeiro capítulo, movimento unidimensional, né? Quando o movimento era retilíneo, nada mais, né? Então, nós demonstramos isso, que o x variava dessa forma. Mas nesse caso, na direção y, quem que muda, tá certo? Quem determina a posição vertical desse objeto não é x, sino o y. Então, eu preciso mudar por y. Então, seria y, aqui y, e aqui precisará ser, né, a componente y da velocidade inicial, né? Aqui podemos representar isso da seguinte forma, mais V0, mais aqui coloco y, tá? Assim como o subíndice. Multiplicado por tempo, mais 1 médio da aceleração tempo quadrado. Esse aqui também será a aceleração mais na direção y. Então, vamos já trocando em nosso caso, né? Em nosso caso, a velocidade na direção y, a velocidade inicial, esse aqui. Quanto é? A velocidade inicial é 0. Então, essa parte já vai se anulando. O médio é a aceleração. A aceleração, em nosso caso, a aceleração vertical, tá? Esse movimento vertical. Quanto é? É menos g. Então, a gente já vai substituindo por essa informação. Então, temos y0. E quanto é y0? Y0 é a posição inicial, né? Ou posição vertical inicial. Quem seria? Seria isso. Essa é a posição inicial, ou posição vertical inicial, né? Então, quem é? H. Essa parte 0, aqui aparece um menos, então vai ficar, quando multipliquemos, vai ficar menos 1 médio gt quadrado, tá? Então, nesse caso, nessa situação que nós temos aqui, tá? A equação de movimento, ou a lei horária vertical, será isso. Lei horária vertical. Tá? O y vai seguir essa regra. Tá? E justamente, olha, se o tempo for 0, você vai poder substituir aqui 0, vai anular toda essa parte. Quanto vale y? H, como deveria ser. Mas à medida que vai passando o tempo, né, como esse aqui é positivo, o t ao quadrado é positivo, então o que vai acontecer? O h vai diminuindo, né? Porque vou restar, olha, seria h menos esse valor aqui. Vai se restando. Que justamente, olha, à medida que passa o tempo, imagina aqui nesse tempo aqui, né? O y já seria isso, né? Essa altura. Que vai acontecendo com essa altura, esse y é menor que isso. Inicialmente aqui o y era tudo isso. Era isso, h, né? Aqui y era h inicialmente, tudo isso. Mas à medida que passa o tempo, esse valor vai diminuindo, né? O valor dessa altura, né? O valor desse segmento vai ficando menor. E aqui, por exemplo, aqui já vai ficando, né? Menor ainda. E em algum momento se zera. Se zera, né? Praticamente
E aí, nesse momento, então, bate no chão, né? A bola bate no chão. Então, o y zero aqui, né? Altura zero, né? Aqui, o y é zero. Ok? E nós podemos calcular ainda quanto seria, né? Em que tempo acontece isso, né? É dizer, em que tempo y é igual a zero, né? A bola toca o chão, né? O solo, né? Toca o solo. Então, nesse caso, igualamos aqui, né? nessa lei horária vertical, nos igualamos a zero. Então, se igualamos a zero, nós temos o seguinte, né? Zero, né? Zero, igual a h, 1/2 gt ao quadrado. Ao isolar, vamos encontrar que o tempo vai ser raiz quadrada, tá certo? Isso a gente já fez anteriormente também, vocês podem verificar, tá? Nas primeiras aulas de movimento unidimensional. Né? Esse aqui passaria ao outro lado, né? Positivo, tá? Ficaria assim. 1/2, né? Passa esse lado, gt quadrado. Esse 2 passa a multiplicar o h, então 2h. Esse g passa a dividir, tá? E esse 2 passa como raiz. Então, o tempo em que vai, né, a bola tocar o chão, o solo, seria isso. Que praticamente seria o tempo de queda. A gente calculou isso anteriormente. O tempo de queda. Tá? Então, existe uma lei aqui. Não depende com que velocidade você lance horizontalmente, nessa direção, mas o tempo de queda vai ser o mesmo. Porque o tempo de queda vai depender simplesmente da altura e vai depender do g. Claro, mas isso é se você não aplica uma velocidade vertical aqui inicialmente. Nesse caso é zero, né? Por essa razão que esse tempo depende simplesmente da altura. Mas se essa velocidade já for diferente de zero, então essa velocidade inicial já vai aparecer aqui, tá? Vai aparecer aqui. Então o tempo já vai depender dessa velocidade inicial na direção y, tá? Ok. Então seria isso na direção vertical, né? Ok, nós observamos então que o y vai diminuindo até ser zero. E em que tempo esse zero? É esse tempo aqui, que depende da altura e depende do g que está aqui, que é dado, né? Agora sim, e na direção horizontal, movimento horizontal. Então, no movimento horizontal, seria nessa direção, né? Nessa direção. E o que a gente vê? Existe alguma aceleração nessa direção? Quando não tem vento, não está ventando, imagina que você faz esse chute, né? Está brincando bola em um dia em que não tem vento, muito vento, e o ar praticamente ao redor está parado, né? Então, nessa situação, não tem nenhuma aceleração horizontal. Não tem ninguém puxando para nenhum lado. Tá certo? Mas isso quando não tem vento. Porque se aparecer algum vento, esse vento poderia arrastar, né? Um pouco mais, talvez arrasta em uma certa direção. Tá? Arrasta para trás ou para frente, né? Ok? Mas imaginamos que, para simplificar as coisas, que não tem influência do vento. Tá? Não existe vento, né? O ar está parado, então, nesse caso, não existe aceleração nessa direção horizontal. Tá? A aceleração é zero nessa direção. Tá? Então, nesse caso, se a aceleração zero, de que tipo de movimento estamos falando? É dizer, na direção horizontal, o movimento será parecido, né? Parecido a um
movimento retilíneo uniforme, MRU. E nós também descobrimos já a equação de movimento para isso, né? Que seria simplesmente, né? Não aparece a aceleração, simplesmente aparece a velocidade inicial multiplicado pelo tempo. Claro, nesse caso, quem controla o movimento na direção horizontal, tá certo? A coordenada, né? Que indica o movimento horizontal seria a coordenada x, né? O x. Então, aqui já fica o x mesmo, não vamos precisar mudar aqui o x. E a velocidade inicial. Então, aqui acho que a gente poderia mudar da seguinte forma. Então, seria a velocidade inicial na direção x. E esse aqui a gente vai chamar de velocidade inicial na direção y. Tá? É só mesmo símbolos para poder facilitar a identificação. Tá? Identificar em que direção são essas velocidades. Então, aqui seria, né, em relação a x, tá? Que nesse caso é diferente de zero, tá? Então, seria simplesmente a lei horária isso. A lei horária seria isso, tá? Então, claro, já usando essa informação que nós temos, o x seria, né? Quanto é a velocidade nessa direção? 2 metros por segundo multiplicado pelo tempo, pelo t. Tá? Então, isso. Em resumo, na direção vertical, o movimento é parecido a um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá certo? Então, se cumpre todas as equações que a gente encontrou lá, se cumpre aqui. Mas como quem controla o movimento vertical, a coordenada associada ao movimento vertical e y, então todas as equações têm que ser usando y. Na direção horizontal, o movimento é retilíneo uniforme. Tá? Então, é parecido, né? O movimento retilíneo uniforme. Então, quem controla na direção horizontal o movimento seria a coordenada x. Então, a lei horária seria simplesmente isso. É dizer, o x é uma função linear do tempo. Agora, nós vamos para um caso mais geral, né? Vamos supor que esse jogador, né, que está brincando de bola aqui, né? Ele já não chuta mais horizontalmente, né? Tá? Em que ele chutava, né, com uma velocidade inicial somente na direção x, né? E senão ele chuta com um certo ângulo, um pouco para cima, tá certo? Vamos dizer um ângulo θ, né, com a horizontal, um pouco para cima, tá? Então essa seria a direção inicial do movimento, tá? Essa seria a velocidade, né, inicial, esse vetor amarelo, né? Tá? Então aqui é vetor, tá? Representado por essa seta, né? Então esse vetor com certeza, né, deve ter suas componentes, né? Esse vetor velocidade inicial, né, deve ter suas componentes, né? A componente x, que nós vamos representar assim, como já não fizemos anteriormente, e velocidade y assim, tá? Então nesse caso ambos, né? Tanto a componente x, tanto a componente y vão ser diferentes de zero, tá? Vão ser diferentes de zero. Ok. Mas imaginamos que nessa situação a gente dá a rapidez. É dizer, rapidez. Vamos dizer, olha, eu lanço uma bola nessa direção com, vamos dizer, 3 metros por segundo. Tá certo? Com essa rapidez, mas nessa direção, fazendo um ângulo θ com a horizontal. Então, como determino isso? Como serão essas componentes? Porque esse 3 metros por segundo seria o módulo desse vetor. O módulo. Tá, seria, né, elevar a raiz quadrada desse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Não está dizendo que isso vale 3 metros, ou esse também vale 3 metros. Não está dizendo isso. Tá? Então, mas como podemos encontrar
a gente estudou vetores. Se a gente conhece o módulo e conhece o ângulo, tá certo? Encontrar suas componentes, tá? Não é um problema. Tá? Então, esse aqui é o módulo, né? 3 metros, vamos dizer 3 metros por segundo, né? É um exemplo, tá? Mas, em geral, imaginamos que o módulo seria simplesmente B0. E como encontramos? Como se relaciona com isso? Com as componentes. Então, a componente X, você lembra, seria, né, o módulo, ou a rapidez, multiplicado pelo cosseno do ângulo, né, do θ. E a componente y seria a mesma história, porém multiplicado pelo seno do ângulo. Tá? Então, é isso. Essas seriam as componentes desse vetor. Velocidade inicial. Tá? Essas são as componentes da velocidade inicial. E mais, você tem que interpretar isso, né, da seguinte forma. O que é a velocidade inicial a componente? O que é a componente x da velocidade inicial? Esse seria velocidade inicial na direção horizontal. A gente tem que interpretar dessa forma, horizontal. E que seria a componente y dessa velocidade inicial? Seria a velocidade inicial na direção vertical. Ok? Então seria isso, né? A gente interpreta dessa forma. Então, essa seria a velocidade, né? Nessa direção, né? A gente vai fazer uma decomposição, né? Desse vetor. Ok? Então, esse daqui, o que seria B0x. Dado, né, por B0 vezes cosseno e θ. Seria isso, né? E quem seria o y? Seria B0y, seria isso daqui. B0y. Tá certo? Ok? Então, como vocês estão notando, essa bola sai com uma certa velocidade para a direita, tá certo? Dada por esse valor. E sai com uma certa velocidade para cima, dado por esse valor. Ok? Então é isso, né? Vai depender do ângulo, com certeza, né? Do θ, tá? Então, nessa situação, o que acontece? Né? Como tem uma velocidade para cima, tá certo? Uma velocidade para cima, o que acontece com essa bola é que ela vai subir um pouco. Então, a trajetória dela vai ser mais ou menos assim. Ela vai subir, né? Mas como também tem uma velocidade na direção x, então ela vai avançar um pouco para a direita, né? E ao mesmo tempo vai subir também. Só que ela sobe até uma certa altura. Por quê? Porque ela vai ser freada devido à gravidade. Sobe até uma certa altura e depois começa a descida, né? Então é mais ou menos isso, a trajetória. Ok? Tá certo? Então, devido a essa velocidade na direção vertical, ela sobe até esse ponto. Vamos dizer, sobe até essa altura. Uma vez que chega a bola a essa altura, né? Depois disso começa a descida, tá? Então, justamente esse aqui
esse daqui vai receber o nome de altura máxima. Tá? Máxima. Isso podemos simbolizar simplesmente como Hmax. Tá? E em muitas situações, em muitos exercícios, vai pedir para você determinar essa altura máxima. Tá? E com certeza, essa altura máxima vai depender da velocidade inicial na direção y, dessa velocidade, essa aqui. Tá? Dessa velocidade inicial vertical. Tá? Porque for bem grande, essa altura será bem alta, né? Ela irá mais alto. Tá? Mas se essa velocidade for pequena, então, né, vai baixinho e volta, né? Então, pessoal, e na direção horizontal não acontece nada, tá? O objeto anda como se estaria fazendo um movimento retilíneo uniforme, tá? Cada certo tempo anda a mesma distância horizontal, tá? Aqui nessa direção o objeto não é acelerado nem é freado, né? Ok. Então vamos escrever agora para essa situação as equações ou as leis horárias, né? Tá certo? Então vamos primeiro, movimento vertical. Movimento vertical. Ok? Então nós temos, agora né, na direção vertical a gente trabalha com y, né? Então seria o y inicial, que novamente o y inicial seria h, né? Porque estamos a uma altura h inicialmente, mais a velocidade inicial na direção y, que nós representamos com b0y, essa daqui, esse vetor aqui, multiplicado pelo tempo, e mais um médio, a aceleração nessa direção, você lembra que era menos g, tá certo? Tá? Porque estava apontando para baixo. Está apontando para baixo, então menos g. Então aqui vai aparecer menos gt quadrado. Ok? Se nós substituímos essa fórmula, ou perdão, essa, né? Aqui, então já nós temos y igual a h mais a rapidez inicial, seno de θ. Esse θ seria o ângulo de lançamento, também se chama, esse θ. Tá? Vamos chamar então ângulo de lançamento. Com que ângulo, né, se lança? Ângulo de lançamento, então seria isso. Multiplicado por quem? Né? Nós substituímos essa fórmula aqui, então pelo tempo. Menos 1 meio gt quadrado. Ok? Então, essa seria a lei horária na direção vertical. Tá? Na direção isso daqui. Tá? Justamente, olha, essa parte, tá? Se θ, né, um ângulo agudo, né, entre 0 e 90, tá? Entre 0 e 90, ou pode ser até 0 a 180, o que vai acontecer é que o seno nessa situação é sempre positiva. E a rapidez positiva, o tempo positivo. Então, nessa parte, né, para ângulo, né, que varia maior que 0 e menor que 180 graus, essa aqui vai ser positivo. Então, à medida que passa o tempo, vai aumentar um pouco. Por isso que, olha, por exemplo, aqui a altura, o y, é maior que no início. Né? Você vai ver um pouco mais comprido esse segmento, né? Essa altura, né? Devido a isso. Mas, quando passa mais tempo, o que acontece? Essa parte acaba ganhando. Então, o que vai acontecer é que com a maior tempo, o y diminui, justamente, né? Nessa parte já está diminuindo. Tá? Então, isso. A partir desse momento, a partir que alcança a altura máxima, quem ganha? Já não ganha isso. Acaba ganhando isso daqui. E esse vai não compensando já.
tá? Então, como ganha isso menos, vai restando, então diminui o y. Até que chega a ser zero o y em esse ponto, novamente. Tá ok, pessoal? Então, isso temos que interpretar cada parte, né, dessa equação, tá? Dessa lei horária, né? Ok, então esse seria. Esse é completo para qualquer situação com qualquer ângulo de lançamento. Tá vendo? O θ que aparece aqui já é geral. E esse aqui a rapidez de lançamento inicial. Tá? Ok. Então esse seria na direção vertical. E na direção horizontal é bem mais simples. Movimento horizontal. Horizontal é bem mais simples. Então, na direção horizontal, como nós sabemos, já mencionei, o movimento é uniformemente variado, ou é movimento uniforme. Não existe aceleração. A velocidade é constante. Tá? Então, nessa situação, a lei horária, o x, é uma função linear do tempo. Tá? Então, seria o seguinte, seria a velocidade inicial na direção x, é decir, seria essa velocidade, e essa velocidade não vai mudar, vai ser sempre constante em todo lugar. Aqui, por exemplo, a velocidade, né, horizontal vai manter o mesmo tamanho e a mesma direção. Vai continuar sendo a velocidade horizontal dessa bolinha quando está nesse ponto. Vai continuar sendo isso, porque nessa direção horizontal a velocidade se mantém constante. E seria multiplicado por quem? Pelo tempo. Ok? Pelo tempo. Mas está faltando a posição inicial aqui, né? Nesse caso, olha, a posição inicial é zero. Estamos zero. Claro, se eu tivesse colocado o eixo y um pouquinho mais para aqui, por exemplo, uma distância d, né? Aí existiria um x inicial. Mas nesse caso que eu escolhi justamente, né? O eixo y está passando justamente sobre a bola, então o x sempre será zero, inicial, né? Inicial. Ok? Então, facilita, né? Pelo menos essa parte. Tudo bem. Então, isso, bem simples, na direção horizontal. Tá? Seria a fórmula, a lei horária, seria isso. Claro, né? Novamente, substituímos em função do ângulo de lançamento e a rapidez inicial. Então, seria x igual a velocidade inicial, ou rapidez inicial, cosseno de θ, multiplicado por tempo. Tá? Lembrando que esse cosseno age simplesmente para a θ, tá? O t está fora, tá? Não vão confundir. Então, seria isso. Tá? Na direção vertical, vamos chamar a equação 1, a esse daqui. E esse aqui a gente pode chamar de equação 2. Tá certo, né? Então, como falei, a velocidade na direção horizontal é constante. E você pode verificar, deriva esse daqui, derivada, né? Que seria justamente, né, a componente x da velocidade, que chamamos de bx, seria a derivada, né, dessa posição em relação a t. Justamente se você derivar isso, ou derivar isso daqui, tanto faz. Acho melhor já derivar então isso, que a gente já determinou, né? Se a gente derivar, o tempo está aparecendo simplesmente aqui, o θ é constante, tá? O ângulo, né, de lançamento é constante. Esse aqui também seria essa velocidade, que pode ser, como falei, 3 metros por segundo, né? É constante. Então, derivada de t é zero, multiplicado por essa constante. Então, a velocidade sempre será isso. Ou esse daqui. Tanto faz. Tá? Então, será o mesmo. Por isso que desenhei aqui, olha. Velocidade nesse momento, velocidade horizontal, é isso. Nesse momento, a velocidade horizontal é isso. E quando cai no chão, quanto a velocidade horizontal? Mesma coisa. No instante em que está, né, tocando, no instante que está prestes a tocar o chão, a velocidade horizontal continua sendo esse valor, esse. Tá?
Claro, quando já bate no chão, aí depois o que acontece é outra história. Isso a gente não vai estudar aqui. A gente estuda o movimento desde o ponto de partida aqui, desde que foi lançado, até o instante que esteja prestes a cair aqui, quando esteja prestes a tocar o chão. Uma vez que tocou, e já muda a história, tá? Porque já entra em contato com, né, com as pedras, né, com a superfície da Terra. Então já aí já muda toda essa história, todas as equações, tá? O objeto pode parar, o objeto pode escorregar, né? Então, ou dar, né, um rebote, né? Tá? E a gente já isso já não se cumpre essas equações aqui, tá? Porém, na direção vertical, voltando um pouco, né? O que acontece? A velocidade na direção vertical, que vamos representar como by, né? Seria a derivada de y em relação a t. Então, se nós derivamos é zero, se nós derivamos S, seria simplesmente B0 seno de θ. Se nós derivamos isso daqui, vai dar menos GT. Vocês podem verificar, tá? Vocês têm que fazer isso, tá? Se eu fizer isso, se fazer todo só eu, aí vocês não aprendem, tá? Eu vou aprender, mas vocês não. A ideia é que vocês aprendam também, né? Então, você mesmo faça isso e você vai descobrir que vai dar isso. Tá? Então, na direção vertical, a velocidade depende do tempo. Tá vendo? Aqui está aparecendo o tempo. Essa parte, claro, é constante, que justamente seria a velocidade inicial. Né? Essa velocidade inicial, na direção y. Mas aqui aparece um valor que, à medida que passa o tempo, vai ficando grande, que justamente seria uma redução da velocidade devido à aceleração. Tá certo? A aceleração da gravidade está puxando para baixo, então, inicialmente, essa aceleração vai frear, não vai deixar que continue subindo, justamente por isso que para aqui. Quer dizer, existe algum momento em que a velocidade vertical seja zero, tá certo? Vai parar justamente aqui. E depois disso, a velocidade vira negativo, porque essa parte vai ganhar a partir desse tempo. Tá? Então, seria o seguinte, né, aqui no gráfico. A velocidade, né, inicial era de tamanho, mas nesse ponto a velocidade inicial vertical já seria menos, se reduz. Por que se reduz? Já expliquei, por causa desse daqui, que vai restando à medida que passa o tempo. Tá? E nesse ponto a velocidade vertical é praticamente zero. Aqui zero, não tem nenhum vetorzinho apontando para cima. Mas horizontalmente tem, né? Horizontalmente se mantém isso. Horizontalmente tem. E aqui também, nesse ponto, horizontalmente tem. E aqui, nesse ponto, né? O que acontece já com a velocidade vertical? Então, nesse caso, a velocidade vertical já estaria apontando para baixo. Tá? Então, essa seria a velocidade vertical. Está apontando para baixo. Tá? Ele disse que inicialmente apontava para cima, mas ele se reduz, né? Vira mais pequeno. Aqui se anula a componente, né? A velocidade na direção vertical. Se zera aqui. Depois ela se inverte de sinal. E aqui vai já apontando para baixo. Ele disse vai ser negativo, aponta para baixo. Por exemplo, e aqui nesse ponto, vamos dizer, pode ser algum momento aqui, a velocidade, né, na vertical já vai ser grande. Vai ser grande novamente, a velocidade, né, em módulo. Porém, é para baixo, né? Tá certo? É grande, mas apontando para baixo. E a horizontal continua sendo a mesma coisa. Não muda nada. Tá? Então é isso, né? Existe, né, uma diferença na direção vertical, no movimento na direção horizontal e na direção vertical. A velocidade se mantém constante na direção horizontal, porém a velocidade na direção vertical muda, né? Do que era positivo, nesse exemplo, vira a ser negativo. Aqui nessa parte já a velocidade, né,
é negativo. BY negativo. Tá? Aponta para baixo. O sinal é isso, tá? Negativo significa que está apontando no sentido contrário ao eixo Y, nada mais, tá? É a direção. Para finalizar, eu acho que vocês poderiam determinar, tá? Duas quantidades, tá? Determinar a altura máxima, tá? Quanto sobe essa bola, né? De que depende, né? Você vai ter que usar essas equações, tá? Essa lei horária, né? Vamos dividir aqui. Movimento horizontal seria, as equações correspondem são essas duas, né? Ou essa simplesmente, isso que está aqui, tá? Esse para movimento vertical e para o movimento horizontal nós deduzimos isso, né? E a partir disso derivamos e encontramos sua velocidade, né? Mesma história aqui, né? Tá? A essa equação aqui nós chamamos equação 2, essa é a equação 1, e essa aqui é melhor. Vamos fazer o seguinte, em vez de chamar 2 aqui, vamos a essa da velocidade, vamos chamar equação 2, essa aqui da posição, já vamos chamar equação 3, e essa equação da velocidade, né, horizontal, a gente chama de 4. Tá? Então, nós temos 4 equações, né? Tá certo? 2 para movimento vertical e 2 para movimento horizontal. Então, com essas 4 equações, se precisar, talvez só precise de uma equação ou duas, não sei, você tem que ver isso, né? Determine a altura máxima e o tempo de queda. Quanto tempo demora no ar essa bola, tá? Tá certo, tem que depender do resultado do θ, da velocidade inicial, dessa rapidez inicial, que nesse caso coloquei 3 metros, mas não precisa, coloque simplesmente B0, tá? E deve depender do H, né? Tudo que está aparecendo aqui, tá? Tentem fazer isso, né? Para a próxima aula. Com isso, a gente já vai finalizando, tá? Até a próxima aula.